esta é a aula sobre planejamento, introdução ao planejamento para concursos públicos, planejamento para estudo de maneira geral. Então acompanhe porque é extremamente importante. Será que é legal fazer planejamento ou simplesmente a gente decide estudar para concurso público e sai comprando livro, comprando aula, lendo desesperadamente, ou sem método, ou sem planejamento? Será que funciona? Você vai perceber que talvez este é o pior erro do candidato. Ele pensa em passar e no outro dia, ou em uma semana depois, começa a estudar sem saber exatamente o que ele precisa fazer, sem saber exatamente como que ele vai estudar. Então acompanhe que esta aula é uma introdução sobre isso, como resolver e algumas dicas de como fazer. Acompanhe. Ok, primeira coisa, fazer planejamento é importante? Sim, é importante. A gente não vai para uma viagem que tem uma distância considerável, simplesmente entra no carro e vai embora. A gente precisa fazer um planejamento. Quando você quer construir um prédio, você não simplesmente sai comprando, contrata um engenheiro, contrata pedreiro, compra material e sai, leva todo mundo lá para um espaço e sai construindo o prédio, o edifício. Não é assim. Precisa de um planejamento. E existem os passos a serem dados para se fazer um planejamento. Então, especificamente aqui para concurso, observe que eu vou chamar a atenção para alguns pontos específicos. Olha só. Quais são as principais perguntas dos candidatos? Como eu divido o tempo pelas matérias? O pessoal no meu escritório adora fazer essa pergunta. Eu tenho um monte de matéria para estudar e eu tenho um determinado tempo. Como que eu divido isso? Será que seria legal dividir 10 horas para cada matéria ou 100 horas para cada matéria, independente do peso da matéria? Não. Você então tem que considerar o peso da matéria. E também tem que considerar a sua dificuldade. Então, como que você vai dividir o tempo que você tem disponível pelas matérias? É preciso considerar dois fatores. O peso que a matéria tem e uma própria dificuldade que você tem naquela matéria. Porque às vezes você é um professor de português, você já é fisioterapeuta e, por exemplo, já tem informações importantes na área biológica, você vai fazer um concurso na sua área, então aquela matéria você tem uma certa facilidade, então vai ter que estudar outra matéria que você não tem facilidade, então você vai dividir o tempo de maneira que você vai conciliar, equalizar esses fatores, peso e dificuldade. Eles também fazem outras perguntas, os alunos. Quantas horas devo estudar por dia? Como faço para conciliar o estudo de matéria nova com o estudo de matérias antigas? Extremamente complicado isso, né? Todo dia você vai, por exemplo, num cursinho e tem aquele monte de matéria, aquele monte de volume de matéria. Aí hoje, a matéria que você estuda na parte da tarde, a matéria que você estudou no cursinho de manhã, aí às vezes não deu tempo de estudar a matéria toda que foi dada. E aí no outro dia já tem matéria nova, aí já começa a acumular, aí vai virando aquela bola de neve. É igual quando o pessoal me pergunta assim, Charles, como que eu faço? Se eu parar para estudar a matéria anterior e revisar, vai atrasar a matéria nova que o cursinho está dando, matéria nova todos os dias. E aí a prova já está chegando, então tem matéria nova para ver, tem matéria antiga para revisar. Como que equaliza isso? E é exatamente que é nessa aula, não de introdução, que eu vou responder todas essas perguntas, mas ao longo deste curso de planejamento e também na aula sobre dicas de como fazer o estudo render, eu respondo perguntas específicas sobre diversos temas, tem isso também. Mas nessa aula de planejamento, são 3 aulas, aula 1, aula 2, aula 3, eu vou responder ao longo dessas aulas essas perguntas. Aqui eu estou só demonstrando algumas principais perguntas. Principal erro do candidato é começar a estudar sem planejamento. Por quê? Por causa disso. Você estuda e depois vê que estudou uma matéria a mais, estudou aquela matéria a menos, estudou coisa que não precisava, enfim. Não dá para começar uma jornada de concurso, que não vai ser resolvida em uma semana, em um mês, salvo em um mês, 6 meses, salvo raras exceções. Mas, geralmente, a grande maioria são meses estudando, e alguns até anos. Depende do concurso que você vai fazer. Não é? Então, você não vai começar uma jornada dessas simplesmente aleatoriamente, de repente, assim, começa a estudar. É importante, então, fazer um planejamento. Agora, como fazer esse planejamento? Vamos ver algumas dicas. Vamos ver, olha só. Vamos primeiro para o conceito de planejamento.
é uma elaboração de um conjunto de ações coordenadas que buscam alcançar determinado objetivo. Então, veja bem, eu tenho um objetivo, passar em concurso. Eu não vou ter que ter várias ações, eu não precisarei agir de várias formas. Agora, essas ações elas precisam ser coordenadas. Então, eu vou elaborar um conjunto de ações. Não é uma ação. Então, já é o primeiro erro do candidato, é achar que para passar em concurso basta estudar muito. Não é basta estudar muito. Estudar muito é uma coisa, mas precisamos de outras coisas. Precisamos, por exemplo, de atividade física, que vai ajudar a diminuir o estresse, que vai regular grande parte cognitiva sua, porque a atividade física ajuda na parte cognitiva, intelectual. Você precisa descansar, sim. Não é? Porque se for só estudar muito, vamos todo mundo tomar remédio e ficar de plantão só estudando dias? Não, a gente precisa estudar muito, a gente precisa descansar, a gente precisa de ter lazer também, atividade física, precisa também revisar a matéria. Não é só estudar matéria nova, estudar muito matéria nova e não revisar. Precisamos também fazer simulado. Então, são uma série de ações que precisamos ter. Precisamos de administrar as coisas que a gente está fazendo, que não é necessariamente estudo, mas precisa estudar, precisa fazer, que é administrar tempo, administrar produtividade. Então, em suma, eu preciso, quero fazer concurso, eu preciso estudar muito, mas não é só isso. Preciso de ações coordenadas. Então, eu elaboro essas ações coordenadas para atingir determinado objetivo. Isso é um planejamento. Então, a partir do conceito de planejamento, aí a gente consegue agora caminhar para qual é a função do planejamento. Basicamente, a função é tornar possível a realização de um projeto. Tornar possível a realização de um projeto, tal como passar em concurso. Então, assim, é nítido que é necessário fazer planejamento, porque sem planejamento é praticamente, eu não vou falar impossível, não é impossível de passar sem planejamento, mas é extremamente ultra trabalhoso sem planejamento. Vai gerar muito retrabalho, vai bater muita cabeça, vai perder muito tempo, e eu tenho certeza que você quer passar rápido. Então, para passar rápido, tem que ser eficiente, o processo tem que ser bem feito. Como construir um prédio. Sem planejamento, vai fazer coisa errada, vai desmoronar, vai cair parede, vai fazer coisa errada. Então, com planejamento, a gente faz o passo a passo. Então, a função básica é tornar um projeto possível, como um projeto como concurso. Com planejamento também, você tem a visão do todo. Você entende, você visualiza tudo o que você precisa fazer, pelo menos em nível mais sintético. Vou estudar mais ou menos tanto tempo, esse concurso sai mais ou menos de tanto tempo, de quando em quando, as matérias principais são essas, eu vou fazer aquele cursinho, vou estudar esse material. Você organiza, então, as suas ações para que você tenha uma visão do todo, que traz muitos benefícios ter a visão do todo. Outra função do planejamento é saber o que fazer e quando fazer. Porque o candidato a concurso, geralmente ele quer estudar, aí ele senta na mesa, abre aquele monte de livro, ou abre notebook para ver videoaula, etc. Aí ele vai e fala, o que eu vou estudar agora? Aí ele pega uma matéria, começa a estudar, e não necessariamente ele marca um tempo para parar o estudo, aí ele vai até cansar, aí na hora que cansa ele levanta, depois volta e pega uma outra matéria, e aí ele não sabe quantos exercícios ele fez, aí ele estudou um mês assim, e no final de um mês ele não sabe exatamente o que ele estudou, não sabe exatamente quantos exercícios ele fez, então o estudo fica desorganizado, aí vai trazendo ansiedade e pronto, aí vira aquela bola de neve. Não é à toa que as salas de cursinhos começam lotadas praticamente e terminam bem diferente do jeito que começou. Em torno de 50%, 40% de evasão, em média, em vários e vários cursinhos. Por quê? A pessoa começa a estudar sem nenhum planejamento, depois ela começa a ver que a coisa não é tão simples assim, aí ela acaba assustando e desiste. E é péssimo desistir, porque às vezes você desiste baseado em uma suposição, eu não consigo passar, é muito difícil. Não era que é muito difícil ou você não consegue. É porque não houve um planejamento, não houve uma previsão, então acabou dando errado. Aí você supõe que isso não dá certo e é péssimo para a autoestima. Porque talvez daria certo, sim, provavelmente daria se fizesse o caminho correto. Então é muito importante. Então, quando você faz um planejamento e escreve
por exemplo, um planejamento semanal, você sabe o que você vai fazer e quando fazer. Por exemplo, vou estudar essa e essa matéria nessa e nesta hora. Então, é saber a matéria que vai estudar e quando, que horas se vai estudar. Tudo isso escrito serve como um roteiro que facilita, melhora o seu foco e a atenção. Ok? Então, agora, quais são os benefícios? A ansiedade diminui. O melhor benefício do planejamento é a ansiedade diminui. A partir do momento que você tem uma visão do todo, você tem um roteiro para seguir. Então, você segue um roteiro. Passo 1, passo 2, vai executando, vai monitorando o que você está fazendo, vai tornando, portanto, o estudo mais profissional, mais organizado. Isso diminui a ansiedade. Porque a ansiedade, em certa medida, está relacionada com o fato de você não saber o que tem que fazer. Está relacionado com o fato de que será que vai dar certo? Será que vai dar tempo? Esta dúvida gera muita ansiedade. Agora, com um planejamento escrito, que você confie no planejamento, você começa a executar o planejamento e vê que ele está dando certo, aí a ansiedade diminui. Outro benefício, o cotidiano do estudo fica mais organizado. O cotidiano fica mais organizado. Aquele cotidiano totalmente assim, sem saber o que fazer, bagunçado, confuso, atrapalha a memória, atrapalha o cognitivo, porque a mente tem que ficar preocupada com o que ela vai fazer por cada minuto, não estava previamente organizado, programado. Então, o cotidiano fica muito mais organizado. O estudo rende mais, óbvio que rende mais, porque você gastou um tempo pequeno para planejar, mas você ganhou tempo depois. Então, é isso que eu acho que você precisa refletir e observar que é assim que tem funcionado, é assim que funciona mesmo. Concurso não é apenas estudar, você precisa ter tempo também para se organizar, contabilizar a produtividade, escrever o planejamento. É um processo mais sério, muito mais sério do que antes, há anos e anos atrás. Há anos e anos atrás era uma outra realidade no Brasil, principalmente antes de 2005. Não estou dizendo que todos os concursos eram fáceis, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo um dado concreto. A realidade era outra. O Brasil de 2005 para frente se tornou uma outra realidade no mundo privado e no mundo público. Na carreira privada e na carreira pública. Na carreira pública, em 2005, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, começou a ter 5 milhões de interessados em concursos por ano. Isso significa que foi um boom do concurso, nunca houve essa demanda, essa procura, melhor dizendo, nunca houve essa procura por concurso. Então, a partir de 2005, em 2010, 2011, já eram 10 milhões de interessados por ano. Então, quer dizer, dobrou, o que já era muita coisa em 2005, em 2010 dobrou. Então, era uma outra realidade. Então, estudar para concurso antes de 2005, não estou dizendo que era fácil, mas estou dizendo que era uma outra realidade. Tem história de pessoas que estudaram 5, 3 meses e passou rapidinho assim. Mas naquela época não tinha videoaula, não tinha essa parafernália de informações, esse excesso de livros, não, excesso de informação. Mas não tinha esse tanto de material bom que é disponível hoje, de manuais, doutrinas. Então, aumentou também a concorrência, o Brasil também mudou a realidade econômica. Então, é um outro tipo de preparação que o candidato tem que ter, diferentemente de uma preparação de 2005 para trás. Volto a dizer pela terceira vez, não estou dizendo que era mais fácil, estou dizendo que era diferente. Hoje, exige-se, em certa medida, muito mais organização, muito mais profissionalismo. Por isso que é necessário planejar, por isso que é necessário se organizar. Então, os benefícios é esse, o estudo vai render muito mais. Traz segurança, porque com o planejamento escrito, que você executa ali as tarefas, você vê que você está conseguindo atingir metas, você começa a perceber que você está caminhando, então isso traz segurança. E melhora a concentração. Preste atenção, quando você tem um planejamento escrito, que você sabe exatamente o que vai fazer durante o dia, durante a semana, isso melhora a concentração, porque a nossa concentração começa a ficar ruim por estresse e também pelo fato de você não saber o que você vai fazer. Você chega para estudar e pensa, o que eu vou estudar agora? Não sei, eu vou pensar. Nesse que eu vou pensar o que eu vou fazer, o cérebro vai para qualquer lado. A nossa mente ela é muito volátil, ela é muito randômica, ela pensa várias coisas. Então, quando você tem um roteiro que diz, estude isso, aquilo outro, você simplesmente segue o roteiro.
E também depois eu vou passar uma ferramenta para melhorar a concentração especificamente. Mas uma das coisas é ter planejamento escrito, ter um roteiro que te direcione o que você vai fazer durante o dia, um roteiro de tarefas, de ações. Quais matérias que eu vou estudar, que horas que eu vou estudar. Isso vai melhorar a concentração também. Mais sobre como melhorar a concentração é naquela aula que é como melhorar a concentração, que você pode achar aqui na minha videoaula pela busca do site, ok? Continuando então. Para finalizar essa pequena introdução sobre planejamento, vamos ao resumo e acompanhe. O que é planejamento, então? Vamos resumir. Planejamento é uma elaboração de conjunto de ações coordenadas para atingir um objetivo. Então, é quando você escreve as ações necessárias que você precisa ter para alcançar um objetivo e começa a executar essas ações. Um planejamento, então, ele tem que estar escrito, então ele é uma elaboração. Isso basicamente é um planejamento. Ok. Qual é a função do planejamento? Função do planejamento basicamente é tornar um projeto realizável, possível de ser realizado. Da mesma forma, construir um prédio sem planejamento, a chance disso dar certo é praticamente zero. Se você for fazer, por exemplo, um concurso que exige dedicação, que exige bastante motivação, etc., como auditor da Receita Federal, ou para magistratura, para promotor, procurador da República, sem planejamento é extremamente complicado. Então, a função de um planejamento é tornar realizável um projeto do tipo de passar em concurso público. É um projeto, não é simplesmente uma pequena meta, é um projeto, ok? Então, a função é essa. É a função também de ver o todo da situação, você saber o que fazer e quando fazer. Você escreve, então, um roteiro da semana de estudo. E os benefícios? Diminui a ansiedade, porque você sabe exatamente o que precisa fazer ao longo daquela semana e também ao longo daqueles meses. Você visualiza o todo, e essa visualização do todo te deixa mais seguro, que é um dos outros benefícios. Diminui a ansiedade, porque traz segurança. Estudar sem saber quando que você vai terminar a matéria, se vai dar tempo de estudar a matéria toda naquele período, isso gera muito estresse, muita ansiedade, e esse é um dos grandes problemas do candidato. Administrar essa ansiedade, muitas vezes gerada pela falta de visualização do todo de um projeto. Então, o benefício principal é esse, e tem também o benefício de melhorar a concentração. Então, um planejamento escrito, um roteiro do que fazer, traz uma melhor concentração. Ok? Então, agora atenção aqui comigo. Se você tiver alguma dúvida em relação a planejamento, quero dizer o seguinte: planejamento é uma questão um pouco complicada, que ela envolve aspectos pessoais das pessoas. Qual concurso que ela vai fazer, qual o tempo que ela tem algumas partes que são muito subjetivas. Mas eu vou tratar nesse curso, sobretudo, da parte objetiva, que funciona e ajuda a maioria das pessoas, que é uma parte mais objetiva do planejamento. Que é, por exemplo, ter que estar escrito, um planejamento tem que ser realizável, e eu vou falar na aula 2 mais sobre isso. Mas, de qualquer forma, se você tiver dúvidas sobre o seu caso específico, é só enviar um e-mail para mim, que eu irei responder para você, ok? Então, até a próxima aula. Tchau.